Semideus, eu sou a Maíra Leite e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Monte Olimpo. Sou filha de Atena e vamos lá para mais um Conheça, nosso Conheça número 9, que é o quadro onde a gente pega a história de um personagem específico que normalmente é picotado ao redor dos livros e a gente junta tudo num vídeo só pra você que gosta muito desse personagem entender mais e às vezes recapitular algumas coisas que você esqueceu sobre ele. E no vídeo de hoje, como vocês já viram na thumb e no título do vídeo, nós vamos falar sobre o nosso filho de Apolo favorito, que é o Will Solas. Só avisando já no começo do vídeo que essa primeira parte vai ter spoiler de PJO, a parte de Ações Olimpianas e Heróis do Olimpo. E depois, quando for ter spoilers de Provações de Apolo e mais especificamente de Torre de Nero, eu vou avisar vocês que aí vocês saem do vídeo. Então vocês, pra quem já leu HDO e parte de Ações Olimpianas, pode ir até agora aqui. Mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir pra vocês se inscreverem no canal, curtirem o vídeo e espalhar, porque vocês sabem que isso ajuda muita gente, a gente ainda é um canal pequeno, então compartilhem, gente, pra gente poder crescer. Will Solas é um personagem coadjuvante, um filho de Apolo, e ele inicialmente aparece como só mais um campista em parte de Ações Olimpianas. Então ele é mencionado, mas ele não tem realmente personagem, ele é como se fosse um figurante, e ele começa a ter mais destaque em Último Olimpiano, que é quando ele participa da Batalha de Nova York, e em Heróis do Olimpo e Provações de Apolo ele acaba tomando mais destaque. Pra muita gente que só vê ele como namorado do Nico, a gente tá aqui pra mostrar que ele é muito mais do que isso. O nome completo do Will é William Andrew Solas. O nome William vem do germânico e significa protetor. O nome Andrew significa másculo ou forte, mas a gente associa mais a forte. E Solas, além de lembrar sol pra gente, já que ele é filho do deus do sol, também remete a conforto, tranquilidade. Então o nome dele inteiro, em William Andrew Solas, significa protetor, forte e conforto, assim, aquela pessoa que nos traz conforto. Como ele é um semideus grego, ele tem os poderes comuns de um semideus, mas não é mencionado em momento algum se ele tem TDAH ou dislexia. Então a gente não tem certeza, porque nem todos os semideuses são diagnosticados com TDAH e dislexia, e nunca chegou a falar se ele foi. Mas ele tem os poderes naturais de semideus, que é uma força um pouco maior, mais agilidades em batalha, etc. Como eu já disse pra vocês, o Will, ele é filho de Apolo, que é o deus do sol, da medicina, arqueria e mais um milhão de coisas assim. E pela parte mortal dele, ele é filho de Naomi Solas, que é uma cantora de country alternativo. Ele nasceu em Austin, Texas, e no último livro lançado, Torre de Nero, ele tinha 15 anos. O Will é descrito como um garoto loiro de olhos azuis que tem a pele bronzeada. Agora, falando mais sobre os poderes do Will, ele, como eu já disse, ele tem os poderes normais de um semideus, mas por ser filho de Apolo, ele tem outras habilidades mais específicas. Ele é o curandeiro do acampamento, então ele é a pessoa do acampamento que, depois do Chiron, assim, que mais tem habilidade pra curar os semideuses, ele que trabalha, assim, pra curar as pessoas, e isso devido a ele ser filho de Apolo, e Apolo, ele também é o deus da cura. Um dos filhos de Apolo, o filho deus, é Asclépio, que é o deus da medicina, que é uma coisa bem mais específica, mas os filhos de Apolo também têm um poder de cura mais superficial. E pra curar as pessoas, ele pode, por exemplo, cantar um hino que faz referência a Apolo, e quando ele canta isso ajuda a curar as pessoas. Só que isso demanda um poder dele, uma energia dele, então ele pode ficar esgotado depois de curar as pessoas. Agora, como a gente já viu em Último Olimpiano, o Will, assim como os filhos de Apolo, são capazes de enfeitiçar pessoas para que elas só falem em versos e em rimas. Então, tipo, como o Apolo é o deus da música, ele enfeitiça as pessoas e as pessoas só conseguem falar em versos. Essa maldição pode levar de dias a semanas pra perder o efeito. Imagina você passar, tipo, semanas falando em rima, mano. Deve ser muito chato. Já em Sangue do Olimpo, a gente tem a informação de outro poder dele, que é a capacidade dele de fazer um som agudo, que pode atordoar as pessoas ao seu redor e seus inimigos, e ele usa isso para ganhar tempo quando eles estão tentando impedir os campistas romanos. Então esse som, ele deixa as pessoas atordoadas e elas, tipo, soltam as armas pra tampar os ouvidos e tal. E agora, o próximo poder dele é um pequeno spoiler, então passa o vídeo 10 segundos pra frente. Pra quem já leu Torre de Nero, o spoiler é que ele pode brilhar no escuro.
então quando eles vão ver lá, eu não vou explicar muito pra não... Eu explico mais tarde, ok? Agora, outra coisa que se encaixa no spoiler, então passa mais um pouquinho, é que é só um fato curioso que em Torre de Nero é revelado que o Will é muito fã de Star Wars e, se eu não me engano, ele convence o Nico a assistir Star Wars. Agora, falando dos fatos em ordem cronológica, vamos começar com, como eu falei, a primeira aparição relevante dele foi na Batalha de Nova York. E durante a Batalha de Nova York, a Annabeth leva uma facada pelo Percy e quem cura ela dessa facada, que inclusive estava envenenada, é o Will. E ele, inclusive, usa um dos cânticos dedicados a Apolo para curar ela. Então, o Will salvou nossa querida Sabidinha. Agora, outra coisa que o Will, durante o começo da Batalha de Nova York, ele não era o conselheiro-chefe do Chala de Apolo ainda. Quem era o Michael Will, eu não sei falar o nome dele. Mas durante a Batalha da Ponte, eles derrubam a ponte e levam esse campista junto. E como o corpo do Michael Will nunca é encontrado, ele é declarado morto e quem substitui ele é o Will como novo conselheiro-chefe do Chalé 7, que é dedicado a Apolo. Depois disso, o Will só volta a ter uma aparição realmente significativa em Sangue de Olimpo, mas durante esse tempo ele é mencionado algumas vezes e eu vou falar de algumas coisas que ele fez durante esse tempo entre o Último Olimpiano e Sangue de Olimpo. Por exemplo, foi o Will Solis o responsável por apresentar o acampamento para o Léo Valdez, e ele que explicou a dinâmica do acampamento, o que tinha acontecido depois da Guerra de Titã. Então ele que ele que introduziu o Léo ao acampamento Meio Sangue. E aí, depois disso, tem várias tretas, né, da Guerra de Gaia, que são os outros livros, e em Sangue do Olimpo ele volta a aparecer, só que pela perspectiva do Nico D'Angelo, porque como vocês sabem, em Heróis do Olimpo tem a questão da divisão em perspectivas, e aí durante a perspectiva do Nico, o Nico faz uma viagem nas sombras, ele chega perto dos campistas que estão indo sabotar os onagros, que são umas catapultas mais perigosas que catapultas, que iam jogar contra o acampamento Meio Sangue, e aí o Will percebe que o Nico tá, como ele é um curandeiro, ele percebe que a hora do Nico tá quase morrendo por causa das viagens nas sombras, que ele tá muito desgastado. E ele proíbe o Nico de viajar nas sombras. E também o Nico percebe que o Will é irritante e protetor. Mas, assim, ao mesmo tempo, o Nico deixa o Will falar de uma forma com ele que ele não deixaria mais ninguém falar. Tipo, porque o Will praticamente chama o Nico de burro por viajar tanto nas sombras. E o Nico deixa porque nem ele sabe por quê, sabe? Então, mas o Will, ele se oferece pra participar dessa missão, que é uma missão praticamente suicida, que eles consideram tipo uma missão praticamente suicida, porque ele participou do parto do Chuck, que é o filho da Melly e do Ed, e ele estava tão traumatizado do parto que ele falou assim que qualquer coisa era melhor do que isso, e ele só queria sair pra arejar um pouco, assim, então ele vai participar da missão de sabotagem. E aí, enquanto eles estão nesse processo de sabotar os onagros, sobra somente um onagro. E aí o Octavian acende esse onagro pra jogar ele na direção de Gaia. E só que a capa dele de pretor, sendo que ele nunca foi escolhido como pretor realmente, acaba ficando presa no onagro. E o Will tenta alertá-lo, só que o Nico fala assim, mano, não vai adiantar, ele tem um ego muito grande, ele não vai te escutar. Mas o Will tenta mesmo assim e o que acontece é o Octavian indo voar com Gaia e explodindo e morrendo. E nesse momento o Nico, ele inclusive se pergunta se o Will tá bravo com ele por ele não ter incentivado ele a não contar que a capa tava presa, mas o Will tá suave. Depois da derrota de Gaia, o Will convence ele a ficar no acampamento e depois disso eles vão se aproximando até que eles se tornam namorados. E esse desenvolvimento todo não é mostrado pra gente, mas aí a gente chega em Provações de Apolo, que é quando eles são namorados. E agora, gente, se você não é Provações de Apolo e não quer pegar spoiler, eu te recomendo a sair desse vídeo. Voltando a falar assim, que esse vídeo é sobre o Will e não sobre Solângelo. E se você quiser saber mais sobre Solângelo especificamente, nós temos um vídeo aqui do nosso quadro Abençoados por Afrodite, que fala só sobre esse casal. Então vamos lá conferir. Como eu disse, eles começam a namorar, e aí a gente chega em Provações de Apolo, que é narrada pelo Apolo, e como o Will é o filho do protagonista, ele acaba tendo uma participação mais significativa e a gente vê ele pelos olhos do pai dele.
E aí, inclusive, que a gente descobre quem é a mãe dele e tal. Inclusive, é o Will Solace que dá o ukulele de combate pro Apollo. E, gente, eu treinei muito pra falar ukulele. E ele também ajuda na batalha contra o Colosso de Nero, quando o Colosso de Nero invade o acampamento Meio-Sangue, e ajuda a salvar o acampamento mais uma vez. E a gente também consegue ver, pela perspectiva do Apollo, como o Will é importante para o acampamento. Como ele é uma pessoa muito extrovertida, amigável com todo mundo. Como ele é importante não só por ele curar, mas pela pessoa que ele é. Ele ilumina ao redor dele. E não é, tipo, uma metáfora. Ele, tipo, ilumina. E ele ilumina. Ele ilumina. E, inclusive, o Nico. Porque a gente percebe como o Nico tá melhor agora. E não só por causa do relacionamento, por causa que todo acampamento tá aceitando mais ele. Mas a gente percebe essa melhora. Não é por causa do Will, mas o Will ajuda o Nico a se soltar. E com ele se soltando, as pessoas ao redor percebem que ele não é tão assustador quanto ele se paga. E aí as pessoas querem se aproximar dele e tal. Inclusive no final desse livro, que é Oráculo Oculto, o Léo volta de Ogygia, depois de todo mundo achar que ele tava morto. E o Will é o primeiro a dar um soco no braço do Léo e organizar a filhinha pra todo mundo dar um soco no braço do Léo por ele ter enganado todo mundo e ter deixado todo mundo preocupado. Agora, Provações de Apollo só tem 2 livros que se passam realmente no acampamento Meio-Sangue. E o lugar que o Will mora é o acampamento Meio-Sangue, que é o primeiro e o 5º livro. Então não tem muito o que falar sobre o 2º, o 3º e o 4º livro. Então agora a gente vai pra Torre de Nero, mas antes, não esqueçam de curtir e se inscrever. E eu também quero falar pra vocês que a gente vai fazer um sorteio de Torre de Nero. E pra você que ainda não teve a oportunidade de comprar e de ler esse livro, um sorteio via nosso Twitter, que a gente vai deixar aqui embaixo, sigam a gente nas outras redes sociais. E pra participar do sorteio vai ter todas as regras lá. Vocês podem ter chance de ter na sua casa um incrível exemplar desse livro. E gente, esse livro é muito bom. Se você não acredita em mim, vê a resenha que a gente fez. E agora vamos pra parte final desse vídeo, que é as coisas que acontecem em Torre de Nero. Então se você não leu, vai lá participar do sorteio, quem sabe você ganha. E aí sim você depois volta pra assistir esse resto de vídeo. Em Torre de Nero, o Will vai na missão com a Rachel, o Nico, o Apollo e a Meg. E nessa missão, primeiramente eles têm que encontrar os trogloditas, que são uns bichos que ficam no subterrâneo. E aí, inclusive, é aí que a gente descobre o poder do Will de brilhar, porque lá embaixo não tem iluminação nenhuma, porque os trogloditas conseguem enxergar lá. Então o Nico pede pro Will brilhar, e aí ele brilha, e gente, ele brilha, ele literalmente brilha. E, gente, é sério, muito legal ele brilhar. Durante esse livro é mencionado várias vezes que o Nico tava tendo uns sonhos de como se alguém estivesse chamando ele pro Tártaro. E aí ele fala pro Will e o Apollo também tá lá, que ele tem que voltar pro Tártaro, que ele sente que tem que voltar pro Tártaro porque ele deixou alguém lá. Aí o Will brinca, eu devo ter ciúme? E aí o Nico fala assim, ele é um titã. Gente, é o Bob. O Nico fala que ele vai voltar pro Tártaro e o Will fala que se ele for voltar pro Tártaro, o Will não vai deixar ele sozinho, até porque a primeira vez que ele foi pro Tártaro ele tava sozinho. Aí o Will fala que eles vão pro Tártaro juntos, com ou sem profecia. E nesse momento que ele fala com ou sem profecia, a Rachel dá uma profecia pra eles. E a gente não tem acesso a essa profecia. O que eu acho? Que o Tio Rick vai fazer um livro solo pra eles, fazendo essa jornada deles no Tártaro e contando como eles foram buscar o Bob. Só pra gente ter essa conclusão, assim, porque, gente, é muito triste o Bob ter ficado lá, né, gente? Ainda mais depois de tudo que ele fez, de como ele ajudou o Percy, a Beth e tudo mais. E o Tio Rick deixou muito aberto pra gente ter um livro solo de Solângelo. E o Tio Rick já disse em Ask Rick que ele pretende fazer livros solos. E considerando esse gancho que ele deixou, a gente pode esperar um livro solo de Solângelo. Só que não tão cedo, provavelmente, porque o Tio Rick tem muita coisa pra focar, como a nossa série de Percy Jackson e as Crônicas Skane e o filme. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Vejam a playlist dos nossos Conheça, porque às vezes a gente já fez o seu personagem favorito. Se a gente não fez, você pede aqui embaixo. E não esqueçam novamente de curtir e se inscrever no canal. E se você quer ganhar o livro, vai lá no nosso Twitter que vai ter o sorteio. Então é isso. Tchau!